And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Let's go! Let's go! Olá, alma inquieta. Eu sou o Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack e eu tô passando para avisar para os apoiadores que essa série aqui, o Posto de Gasolina, né? Contos do Posto de Gasolina, eu pretendo lançar para o público. Então, nesse caso específico aqui, a gente está numa antecipação. Vocês estão tendo um acesso antecipado. Mas se você já estiver ouvindo no público geral aí, no Spotify ou no YouTube, saiba que, primeiramente, essa história foi postada somente para apoiador. Então, caso você também queira ter acesso antecipado a algumas histórias, ter acesso a histórias completamente exclusivas aqui do podcast, quer dizer, você pode encontrar essas histórias, acabar esbarrando por aí na internet, né? Porque não são todas autorais minhas. Na verdade, a maioria eu realmente só leio, né? Algumas são autorais, mas a maioria não. Então você pode esbarrar com elas por aí, mas no meu podcast vão ser exclusivas e dificilmente eu vou soltar para o público. Uma ou outra eu posso acabar soltando. E quando é antecipada, eu sempre vou soltar, né? Mas você vai ter acesso antecipado, ou seja, bem antes. Quando eu soltar isso aqui, já vai ter mais outras histórias saindo aqui no Apoia-se, outras séries. Enquanto, tipo assim, no Spotify público, a galera tá consumindo essa série agora, eu tô falando aqui, no privado, para apoiador, já tem outra série começando. Então, por apenas R$5 no Apoia-se, você tem acesso no Spotify exclusivo. Você pode ouvir direto no Apoia-se ou no Spotify, né? Porque apoiando lá no Apoia-se, você consegue ter acesso ao nosso Spotify exclusivo, tá? É interligado agora, Apoia-se e Spotify. Ou, por R$7, você também pode ter acesso aos vídeos exclusivos, que são as mesmas histórias, é o mesmo podcast, só que lá no YouTube você vai ter acesso premium aos vídeos lá de membros. E é isso. Basicamente, é só esse pequeno aviso. É apenas um acesso antecipado. Então, em breve estará público. E se você já está ouvindo isso aqui no público, saiba que tem mais séries antecipadas e vídeos exclusivos para membros e apoiadores. Caso você não seja um e com um valor simbólico, você ajuda muito esse podcast. Mas é isso. Sem mais enrolações, vamos para a história. Nos limites da cidade, na encosta, além dos trilhos abandonados que não levam a lugar nenhum, depois do ponto onde as luzes da rua acabam, mas antes que o mundo desapareça sob uma copa retorcida de carvalhos e salgueiros negros, há um pequeno posto de gasolina de má qualidade, aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há nada de especial no lugar. Se você entrasse, provavelmente veria os mesmos componentes enfadonhos de qualquer outro posto de gasolina perfeitamente normal nas estradas secundárias esquecidas do interior do país. Prateleiras cheias de salgadinhos de marcas desconhecidas, biscoitos, carnes enlatadas e curiosidades em conservas. Paredes decoradas com propagandas de cerveja e janelas cheias de letreiros de neon quebrados. Um quadro de avisos coberto por dezenas de cartazes de pessoas desaparecidas. Uma cafeteira fervendo no canto,
onde aquela mancha de sangue continua reaparecendo, não importa quantas vezes a limpemos. O zumbido mecânico constante de uma máquina de bebidas geladas que não recebe manutenção desde o governo Reagan. Bolsões aleatórios de ar gelado que parecem se mover por conta própria e, claro, aquela família de guaxinins mutantes que moram no espaço atrás do filtro de gordura. Bem, achamos que eles são mutantes, pelo menos. No mínimo, são consanguíneos ao ponto de apresentarem deformidades genéticas. O Alpha, um filho da mãe musculoso com 1 metro de altura, chamado Rocco, já foi apanhado várias vezes, arroeu os pneus dos clientes. Até agora, já foi atropelado pelo menos 3 vezes. No entanto, continua a voltar, mais forte e mais burro do que nunca. Quando se trata de manutenção, o posto de gasolina busca o bom o suficiente e geralmente falha. Um sinal desbotado de piso molhado fica em cima de uma grande rachadura na fundação, perto do refrigerador, onde camadas de respingos pegajosos formaram um mini poço de alcatrão, preservando inúmeros cadáveres de insetos, bem como pequenos roedores ocasionais. Uma das portas da geladeira de bebidas é mantida fechada com nada além de fita adesiva e orações. E o detector de fumaça pode ou não ser um frisbee velho. Ano após ano, um inspetor sanitário, por alguma intervenção divina, pura preguiça ou simples suborno à moda antiga, aprova o negócio, gentilmente fechando os olhos para os concertos bons o suficiente e o nariz para o aroma avassalador que paira sobre o posto de gasolina. Esse cheiro persistente, uma combinação doce de madressilva, amônia e vômito, nunca foi identificado com certeza, mas a teoria predominante é que ele vem do subsolo, subindo pelas finas fissuras no concreto que crescem e se espalham a cada ano de assentamento da estrutura. É mais forte logo após a chuva e causa lágrimas se você chegar muito perto dos bueiros, onde até mesmo o Rocco e seu clã se recusam a pisar. Se você precisar atender ao chamado da natureza durante sua visita ao posto de gasolina, você poderá ver o cowboy do banheiro. Ele é uma espécie de lenda urbana por aqui, aparecendo apenas quando você está sozinho e desprevenido. Algumas pessoas dizem que ele usa uma longa jaqueta de couro, bandana, jeans, calças de couro e botas com esporas. Outras dizem que ele usa nada além de um chapéu preto de vaqueiro, cueca xadrez e tatuagens tribais ornamentadas. Algumas pessoas já o viram distribuindo balões em formas de animais ou tocando gaita. Outras afirmam que ele canta para elas com a voz de um anjo do sul enquanto elas estão ocupadas fazendo suas necessidades. Se você tiver a sorte de ver o cowboy que assombra o banheiro, não se preocupe. Se ele é real, é inofensivo e muito educado ainda por cima. Os clientes relataram uma elevação espiritual após o encontrá-lo, e o velho Bob Hoover acredita o encontro a cura de sua gota. Honestamente, o cowboy não parece tão ruim, especialmente em comparação com algumas das outras coisas que você pode encontrar por aqui. Se você entrar, é muito provável que não veja o cowboy, os guaxinins ou qualquer coisa que possa parecer fora do comum, mas provavelmente vai me ver. Afinal, sou o único funcionário em tempo integral, o que significa que eu estou trabalhando na maioria das vezes, na maior parte do tempo. Você pode me encontrar sentado atrás do balcão, perto da caixa registradora. Você pode me encontrar lendo um livro porque, por algum motivo, a internet não funciona lá fora e o serviço de celular é instável nos dias bons e inexistente na maioria dos dias. Se precisar fazer uma ligação, você pode sair e subir a colina, de volta para a cidade. Definitivamente, não continue descendo a colina, onde a estrada serpenteia até a boca faminta de uma floresta selvagem e extensa. Confia em mim. Você não quer saber todas as razões pelas quais isso não é uma boa ideia. Como alternativa, você pode me pagar 25 centavos por 1 minuto para usar o telefone fixo da loja. Esse acordo sagrado foi feito pelos proprietários há anos e, sim, eu tenho que realmente cumpri-lo porque, sim, eles verificam os registros do telefone. Sinto muito. Recebemos pelo menos uma pessoa nova por mês voltando da floresta para a cidade, normalmente descalça,
às vezes alegando que acabou de escapar de alienígenas, monstros, conspiradores do governo ou algo parecido, e que não tem dinheiro, mas precisa fazer uma ligação e se eu poderia deixá-la usar o telefone da loja antes que eles a encontrem novamente. Mas regras são regras, e não tô disposto a perder meu emprego só porque você não escapou do cativeiro com um pouco de trocado no bolso. Se estiver desesperado, você pode tentar abordar um dos nossos clientes habituais, mas eu não recomendo. A hospitalidade sulista raramente se estende à nossa clientela habitual. E um estranho que puxa a conversa com um dos moradores locais pode acabar causando mais problemas do que vale a pena. Por exemplo, tem o Clive Cornwall, um homem que gosta de beber e sempre pega o desconto na caixa de uísque. Ele só quer saber de falar sobre a vez em que encontrou o diabo no bar local. Ele diz que insultou a jaqueta de strass do anjo caído e agora tá amaldiçoado a ficar bêbado pra sempre ou enfrentar os demônios determinados a arrastá-lo pro inferno. Depois, há a amarga e velha senhora Mears, que fica feliz em tagarelar por horas sobre seus 4 filhos desaparecidos e como eles foram sequestrados em uma noite tempestuosa bem debaixo do seu nariz. Só não peça provas a ela. A verdade é que ninguém por aqui se lembra de ela ter tido filhos, muito menos o Sr. Mears. E não podemos esquecer do fazendeiro Brown, ou seu famoso temperamento explosivo, que ele perdia a menor provocação. A última vez que ele causou uma cena foi por causa da nova marca da ração que encomendamos para ele. Ele insistia que havia algo errado com o produto porque, segundo ele, todos os seus animais de repente tinham rostos humanos. Infelizmente, você não poderá pedir mais detalhes a ele. Pouco tempo depois do incidente, o xerife encontrou o que restava do seu corpo na fazenda, ainda segurando uma espingarda carregada, com todas as portas trancadas por dentro. Pelo que sei, ainda não descobriram o que aconteceu. Acho que o que eu tô tentando dizer é o seguinte: coisas estranhas acontecem no posto de gasolina de merda nos arredores da cidade. Contos do posto de gasolina. O número de pessoas na minha vida que, de alguma forma, não conseguiram sobreviver a mim é, em uma palavra, incrível. Espero que isso não soe como gabar-me, porque é exatamente o contrário. Eu tô plenamente consciente das minhas limitações e, toda vez que alguém próximo a mim morre prematuramente, tenho que parar um momento para me perguntar o que diabo está acontecendo. Acho que devo começar explicando que tenho uma doença terminal rara e uma expectativa de vida que pode ser medida em anos de cachorro. Você não saberia disso só de olhar para mim. E não é algo que eu goste de divulgar, mas, já que estou contando minha história, é melhor tirar esse detalhe desagradável do caminho o mais cedo possível, para que você não cometa o erro de se apegar demais. Falando sério, tem uma grande chance de eu já ter partido quando você estiver ouvindo isso. Caramba, desculpa por ser tão pessimista logo de cara. Eu sei, alguns minutos falando e eu já tô me desculpando. Meu psiquiatra provavelmente teria muito a dizer sobre isso, se ainda estivesse vivo. Prometo que essa história não é só morte e seriedade. Na maioria das vezes, minha vida é simplesmente chata. E em raras ocasiões, as coisas podem ser bem legais. Na verdade, não faz muito tempo que eu segurei um coelho. Mas vou chegar lá. Por enquanto, gostaria de começar do início. Infelizmente, isso não é possível, pois não sei dizer exatamente onde foi o início. E mesmo que pudesse identificar o momento, tenho certeza de que foi muito antes de eu aparecer. Desde que todos nessa região se lembram, as coisas são estranhas. Não me refiro a provas definitivas do sobrenatural. É mais como, tem uma vaca no telhado do prédio de novo. O tipo de estranheza que faz você parar e perguntar por quê? Mas, assim como o cheiro da cidade, você se acostuma depois de algumas semanas. A novidade passa e você aceita que a normalidade é uma construção humana e que, se quiser sobreviver, precisa se meter na sua vida. Além disso, as esquisitices geralmente têm um jeito de se resolver sozinhas. E tudo o que acontece por aqui sempre foi, mais ou menos, contido. Pelo menos até alguns meses atrás. Foi o dia em que estraguei tudo. O dia em que acidentalmente desequilibrei o delicado ecossistema. Era uma quinta-feira,
O diabo estava batendo na esposa e, sem querer, eu iniciei uma reação em cadeia que acabaria levando à morte prematura de muitas pessoas saudáveis, começando pelo meu melhor amigo. Mas eu tô me adiantando. Para entender como chegamos onde estamos agora, você precisa saber o que aconteceu alguns dias antes. O número de pessoas na minha vida que, de alguma forma, não conseguiram sobreviver a mim é uma palavra incrível. Era uma noite de terça-feira, 36 horas antes do início do fim. Uma brisa constante e úmida soprou através das árvores, prometendo uma tempestade. Nuvens negras iluminadas pela lua cheia e relâmpagos ameaçavam despejar sua torrente sobre a floresta a qualquer momento. Basicamente, era um clichê sombrio e tempestuoso. Mas isso não importava para mim, porque eu estava seguro dentro de um estabelecimento, sentado atrás de uma caixa registradora, cuidando da minha vida e perdido em um romance barato e brega sobre um cientista que enlouquece e cria um exército de formigas gigantes. No que diz respeito a empregos, ser caixa-chefe em um posto de gasolina 24 horas perto da floresta, nos limites da cidade, não é o melhor, mas também não é o pior emprego. Saber que não ficarei por aqui por muito tempo diminui qualquer ambição de subir na carreira. E essa é uma das poucas profissões em que alguém na minha condição pode realmente se destacar. Alguns dias passam sem incidentes, levando o mundo um ciclo mais perto da inevitável supernova que acabará por engolir o planeta e queimar para sempre todas as memórias da humanidade. Esses são os meus favoritos, quando posso passar um turno inteiro lendo e cuidando da minha vida. Não preciso escalar uma montanha ou visitar o Grand Canyon para saber como é a sensação do zen. Tranquilidade é um posto de gasolina vazio e silencioso às 4 da manhã. É claro que alguns turnos não são tão tranquilos. Já lidei com clientes rudes, bêbados e drogados, alguns assaltos à mão armada, guaxinins ferozes do tipo caótico e maligno e quase todos os cenários de estupidez humana imagináveis. E outros que nem imaginamos. Mas, sempre que ouso pensar que já vi de tudo, o universo envia algo por aquelas portas para me garantir que não vi. Tínhamos estado excepcionalmente ocupados nas semanas que antecederam aquela terça-feira à noite. Um grupo de agentes da vida selvagem e da pesca de condados vizinhos estava fazendo uma quantidade suspeita de horas extras, patrulhando a floresta na área todas as noites. E nosso posto de gasolina era o único lugar em quilômetros ao redor para abastecer ou tomar café fresco. Eu não me importei em perguntar o que era toda aquela agitação, mas presumi que todos estavam nervosos desde que todas aquelas vacas foram mutiladas. Para constar, essa palavra não é minha. Mutiladas é a expressão sensacionalista preferida dos moradores entediados sempre que algo acontece envolvendo seu amado gado. Na verdade, alguém estava entrando furtivamente nas fazendas locais e raspando meticulosamente o pelo de alguns animais. Se você está se perguntando por que alguém faria isso, provavelmente não é de uma cidade pequena como a minha. O tédio pode ser um motivador poderoso e, no entanto, naquela noite estávamos mortos. Talvez fosse a tempestade que se aproximava. Talvez os agentes tivessem encontrado quem ou o que estavam procurando. Eu não sabia, não me importava. Mas eu não via outro ser humano há quase 4 horas e não podia estar mais feliz com isso. Minha sequência de solidão foi finalmente quebrada por volta da meia-noite por uma mulher baixa e idosa, com um corpo em forma de ovo e óculos escuros com armação roxa, que ela não fez nenhum esforço para tirar, apesar de estar dentro de um estabelecimento à noite. Ela tinha um colar de pérolas em torno das rugas do pescoço e longos cabelos grisalhos e desgrenhados que pareciam nada mais do que uma peruca mal ajustada. Ela usava tênis Reebok vermelho rubi, luvas brancas, um casaco marrom e jeans azul. E quando entrou pela porta, lançou um rápido olhar em minha direção antes de ir direto para o banheiro, onde passou os 45 minutos seguintes. Quando finalmente terminou, ela se aproximou do caixa, fez uma expressão irritada e bateu o pé até que eu perguntei: eu posso te ajudar? Acho que você espera que eu compre algo só porque eu usei o banheiro, não é? Sua voz soava como se ela tivesse engolido um kazoo antes de fumar 10.000 cigarros.
sério, tá tudo bem. Não tá. Ela grunhiu. Não sou caso de caridade de ninguém. Conheço as regras. Apenas clientes. Então vou comprar alguma coisa e seguir meu caminho. Sua voz era o equivalente auditivo de um biscoito de chocolate mergulhado em ketchup. Angustiante em um nível espiritual. E eu tava feliz em terminar essa interação o mais rápido possível. Havia uma pilha de mapas rodoviários baratos ao alcance da minha mão, perto da caixa registradora. Ela escolheu um, eu registrei a venda e ela me entregou um cartão de crédito. Temos muitos clientes regulares no posto de gasolina, mas a maior parte das nossas vendas vem de pessoas de fora da cidade. O negócio fica perto de algumas rodovias importantes, então fico bastante ocupado com um fluxo constante de almas perdidas desesperadas por combustível, informações ou lanches. Essa senhora era definitivamente de fora da cidade, e isso parecia ser nada mais do que mais uma transação esquecível. Mas enquanto eu esperava a máquina processar o cartão dela, olhei para a porta da frente e vi o estacionamento completamente vazio e percebi que algo estava faltando. Os proprietários me pediram para não estacionar meu carro na frente porque achavam que a visão era muito deprimente. Meu carro preferido era baseado no orçamento e não no conforto. Um Nissan Altima 1990, que era uma porcaria. O motor fazia uma sinfonia de ruídos misteriosos. O velocímetro tinha uma margem de erro de 30 km por hora e as saídas de ar exalavam um cheiro estranho sempre que eu engatava a marcha ré. Para ser justo, ele tinha algumas vantagens. Eu nunca precisava me preocupar com roubo e na época da compra, o toca-fitas não abria. Então, o vendedor me deu de brinde o mixtape de Louis Armstrong, do dono anterior. Do meu ponto de vista, atrás do caixa, eu podia ver todas as bombas e todas as vagas vazias. Aquela mulher deve ter estacionado ao lado do prédio, perto do coletor de gordura, por algum motivo. Uma escolha curiosa, mas a única outra explicação era que ela tinha chegado a pé. A julgar pela aparência, não a considerei uma caminhante ávida. O leitor de cartão emitiu um bip, exibindo um código de erro que reconheci como número de cartão de crédito inválido ou roubado. Quando olhei para cima da máquina, vi a mulher lambendo os lábios. Parece que tem algo errado com o leitor, disse diplomaticamente. Eu sabia que não era culpa da máquina. O cartão dela estava corrompido ou era fraudulento. Mas a experiência me ensinou a não tentar ser honesto em uma situação como essa. Você tem outra forma de pagamento? Bem, Ela respondeu com um sorriso. eu não tenho dinheiro, mas talvez você aceite uma forma alternativa de pagamento? Sua voz parecia dois gatos furiosos arranhando um quadro negro úmido. E eu não sabia o que me incomodava mais. As palavras que saíam da boca dela ou o significado por trás delas. Nada de bom jamais aconteceu quando um cliente perguntou se eu aceitava formas alternativas de pagamento. Não é necessário. Eu ficaria mais do que feliz em pagar os $2 pelo mapa do meu próprio bolso se isso significasse que ela me deixaria em paz com o meu livro. Vamos fazer o seguinte, que tal eu ler sua sorte? Se você gostar, eu fico com o mapa. Se você achar que não vale nada, nos separamos. O que você me diz, Jack? Não, eu prefiro não. Respondi imediatamente. Não podia dizer abertamente que preferia que ela roubasse o mapa, mas secretamente estava torcendo para que ela fugisse com ele. Eu sei o que você está pensando. É tudo bobagem. Você não acredita em adivinhação. Mas é uma arte que existe há milênios. E por um bom motivo. A entropia é o que nos guia em todos os caminhos que tomamos. A mesma coisa que determina como as cartas caem. Você só precisa acreditar. Ela estava certa sobre uma coisa. Só que eu teria substituído bobagem por uma palavra diferente. Me chame de cético, mas eu não conseguia ver essa mulher tendo a capacidade de ver o futuro e, de alguma forma, não percebi o fato óbvio bem na sua frente. Que eu queria ser deixado em paz. Sem mencionar que uma vidente de verdade provavelmente perceberia que sua única forma de pagamento seria recusada ou que sua peruca não estava bem colocada. O fato de ela saber meu nome poderia ter lhe dado um pouco de credibilidade.
se não tivesse claramente impresso no lado esquerdo do meu peito. O crachá com meu nome preso à minha jaqueta fazia parte do código de vestimenta do posto de gasolina. Na verdade, é nosso código de vestimenta completo. Não temos nem mesmo uma regra sobre o uso de meias, sapatos ou calças durante o expediente. Desde que eu tenha meu crachá, os proprietários ficam satisfeitos. Eu não queria participar de nenhuma adivinhação, mas, a essa altura, não via outra maneira de encerrar a conversa. Então, guardei meu livro, recostei-me na cadeira e perguntei: vai demorar muito? Ela tirou um pequeno baralho de cartas de tarô do bolso de trás e as abriu em leque. De jeito nenhum, Jack. Já começamos. Ela me pediu para cortar o baralho e, em seguida, arrumou as cartas uma a uma sobre o balcão, murmurando para si mesma após cada revelação. Quando terminou, havia 9 cartas entre nós, dispostas em um quadrado de 3x3. Ela balançou a cabeça. Você viu isso? Ela perguntou com voz rouca. Nunca vi nada parecido antes. Eram 9 cartas escolhidas aleatoriamente de um baralho de 50. Seria quase estatisticamente impossível que ela tivesse visto algo assim antes, mas percebi que tudo isso fazia parte da leitura. Espetáculo 101. Sentindo que ela estava esperando por uma reação, eu a incentivei com um rápido... Ok, o que diz? Jack, não sei como te dizer isso, mas as cartas são muito claras. Os cantos são... Ela apontou para cada um enquanto dizia os nomes. Torre na posição vertical, enforcado invertido. Roda da fortuna invertida e morte na posição vertical. Esses símbolos contam uma história. Uma história muito má. Isso só pode significar uma coisa. Você deve estar amaldiçoado. Faz sentido, eu pensei. E esse com o cara fazendo malabarismos? Perguntei, referindo-me à carta no centro do quadrado. É boa? Não. Dê-me sua mão. Ela ordenou. Por quê? Você quer saber qual é a sua maldição ou não? Eu não suspeitava que ela fosse me dizer, especificamente, que eu estava amaldiçoado com uma rara mutação genética que resulta na perda de certas funções neurológicas superiores e morte prematura, mas não me importei em dar a ela o benefício da dúvida. Tenho quase certeza de que já sei o que é. Enquanto ela me encarava por trás dos óculos escuros com a armação roxa, não pude deixar de pensar que a armação gigante lhe dava uma aparência um tanto insetoide. Você já sabe sobre sua maldição? Sim. Ela franziu o rosto em uma expressão de perplexidade e disse: nesse caso, permita-me oferecer meus pêsames. Tirei meu livro do colo e folheei até encontrar a página em que havia parado. As formigas tinham acabado de descobrir como abrir a maçaneta da porta. Ela juntou seus cartões e os guardou no bolso. Acho que essa leitura valeu mais do que um mapa, hein? Menti. Ela grunhiu, assinou com a cabeça e se virou para a porta, mas não saiu. Em vez disso, ficou parada por alguns segundos antes de se virar para mim, como se tivesse acabado de pensar em algo. Jack, você não tem medo de trabalhar aqui sozinho assim? Não. Mas você não ouviu? Tem um monstro lá fora. Ele tá se alimentando e ninguém sabe como detê-lo. Era a primeira vez que eu ouvia falar de monstros em meses. Provavelmente é só um dos cultistas. Ela cheirou o ar ruidosamente e perguntou: o quê? Os cultistas. Eles têm uma comunidade na floresta perto daqui. São conhecidos por vagarem por aí à noite. Às vezes, param para fumar ou comer alguma coisa. Dizem que gostam de sair e dançar nus ao luar. Você sabe, coisas de cultistas. Aposto que alguém viu um deles com um casaco de pele e a história se espalhou a partir daí. A velha mordeu o lábio de uma forma muito inquietante. Depois disse: obrigada, Jack. Você tem sido um jovem muito gentil. Fique bem. Sempre acho um pouco condescendente quando os clientes me chamam de jovem, mesmo que tecnicamente eu seja jovem o suficiente para ainda ter que mostrar a identidade quando compro álcool, mas velho o suficiente para não poder ir a uma festa de colégio sem parecer um esquisito. Eu definitivamente não era uma criança, mas também não me sentia um membro adulto de verdade. Preso naquela idade estranha entre duas gerações que não querem nada comigo e sem nenhum lugar para ir além da morte.
Quando ela se afastou, eu me despedi. Valeu, você também. Antes de voltar toda a minha atenção para o livro. A história das formigas gigantes terminou de uma maneira decepcionantemente previsível. Minha noite, por outro lado, nem tanto. Guardei meu livro e cumpri algumas das tarefas noturnas habituais. Arrumar as prateleiras, reorganizar os gnomos de jardim, tirar todas as salsichas da churrasqueira quando ficavam muito roxas. Um pouco disso, um pouco daquilo. Manter o lugar arrumado e em ordem para a correria da manhã seguinte. Quando terminei tudo o que havia para fazer, voltei para o meu lugar atrás do balcão e vasculhei minha mochila em busca de um novo livro. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Um homem e uma mulher entraram na loja. Não eram um casal, apenas um homem e uma mulher. À primeira vista, pude perceber que eram de dois mundos diferentes. Ele era rude e desleixado, com uma camiseta preta regata e tatuagens de esqueletos nas mangas. Sua pele estava bronzeada e suja, com um corte de cabelo que demonstrava que ele não precisava nem queria impressionar ninguém e uma boca que sugeria que ele não tinha plano odontológico. Ele parecia ser da região, mas eu não o reconheci. Ela era jovem e bonita, com cabelos loiros e grandes olhos azuis. Ela usava um vestido rosa curto em seu corpo magro e tinha uma expressão de terror absoluto em seu rosto bonito. Eu teria apostado meu último $1 que ela era de fora da cidade, se pudesse encontrar alguém para aceitar a aposta. Eu nunca teria imaginado que eles estavam juntos, não fosse pelo fato de que ambos entraram correndo no prédio ao mesmo tempo, com o homem gritando para ela: "Encontre uma arma e se esconda!" Ele bateu a porta com força e tentou trancá-la, até que a fechadura se encaixasse. A mulher gritou dramaticamente e caiu no chão do corredor de junk food, ao lado dos bolos de marca desconhecida, chorando como um macaco recém-nascido. O homem estava ofegante como se tivesse acabado de correr uma maratona, afastando-se lentamente das portas de vidro enquanto gritava: "Que merda! Onde tá?" A mulher conseguiu formar as palavras: "Ainda tá lá?" "Sumiu! Como pode ter sumido? Tava bem atrás de nós." Olá? Eu disse com a minha voz mais simpática de caixa. O homem gritou pra mim: "Abaixe-se! Não deixe ele te ver!" E se abaixou debaixo da mesa da cabine ao lado da porta. Cheguei à conclusão óbvia de que os dois estavam sendo perseguidos por um dos guaxinins mais agressivos, mas uma rápida olhada pelas portas de vidro não mostrou sinais de nenhum gato predador. Mais interessante ainda, não vi nenhum carro. O estacionamento ainda estava vazio, o que levantou a questão: de onde estão vindo todos esses clientes? Vocês estão bem?" Perguntei. O homem se levantou lentamente o suficiente para ver pela janela e examinar as bordas do estacionamento. Satisfeito com o que viu, ou não viu, ele se levantou, atravessou o balcão e gritou: "Preciso usar seu telefone! Agora!" Tudo bem," eu disse. "São 25 centavos por minuto. Pague adiantado, sem exceções." "Escuta aqui, seu merdinha!" Ele continuou gritando. "Não tenho tempo para pagar! Tem algo lá fora nos seguindo! Já matou alguém! Agora para de brincar e me dê a porra do telefone!" Ele se esticou por cima do balcão em direção ao aparelho, mas eu bati com a mão em cima dele antes que ele pudesse alcançá-lo. 25 centavos por minuto. Reiterei. "Olha, eu entendo, eu sei como isso parece. Eu sentado atrás do caixa, sendo rígido com a política estranha da loja sobre o telefone, como um homem vendendo colete salva-vidas em um navio que está afundando. Eu entendo que, para alguém que não trabalha no posto de gasolina, isso pode parecer um pouco ridículo, mas se você soubesse com que frequência lido com pessoas, nem mesmo clientes, apenas pessoas, que entram na loja pedindo para usar o telefone, entenderia o meu ponto de vista. Havia um telefone público instalado do lado de fora do posto de gasolina há décadas, e nunca tivemos esse problema. Mas depois que os celulares acabaram com o setor de chamadas pagas, o operador vendeu todas as suas unidades como sucata apenas para comprar uma passagem de ônibus para sair da cidade. Desde então, o telefone fixo da loja tem sido como Woodstock para pessoas pobres que precisam de uma ligação gratuita. Os proprietários foram muito claros.
Eles estão dispostos a ser muito flexíveis quando se trata de horários, código de vestimenta, reclamações de clientes ou questões gerais de segurança. Mas essa foi a batalha que eles decidiram travar. Não podemos deixar que se espalhe a notícia de que nossa loja é um lugar onde se pode fazer ligações totalmente gratuitas. Você sabe que tipo de pessoas vai a estabelecimentos comerciais esperando fazer ligações gratuitas? Pessoas ruins, Jack. Se você ganhar essa reputação, será invadido por ciganos em pouco tempo. O estacionamento inteiro se transformará em uma favela e você ficará atolado em moedas falsas. Não me lembro quem disse isso e ainda não faço ideia do que é uma moeda falsa. Mas o que eu entendi da advertência foi que era algo sério. Então, criei o hábito de aplicar a regra sem exceções. O homem gritou, xingou e berrou comigo como um pregador de estacionamento até ficar com o rosto vermelho. E então, finalmente parou. Tirou uma nota de $1 e me entregou. Girei o cronômetro para 4 minutos e passei o telefone para ele. Obrigado, ele disse. Por nada, respondi, embora tivesse certeza de que ele estava sendo sarcástico. Ele discou um número de 3 dígitos e segurou o telefone no ouvido por um segundo. Depois me lançou um olhar desanimado. Não tá funcionando. Peguei o telefone dele e escutei. Ah, eu disse. Sei o que tá acontecendo. O que é? Ele gritou. Então, isso acontece de vez em quando. Não é tão incomum assim. Parece que alguém cortou a linha telefônica. O quê? Ele gritou. Alguém cortou a linha telefônica. Eu disse um pouco mais alto. A mulher soltou um grito dramático e agudo e continuou chorando no chão ao lado dos bolos Los Pocodebitas. O homem colocou as 2 mãos na bancada e abaixou a cabeça, derrotado. Então é isso, né? Estamos ferrados. Aquela coisa lá fora nos caçando e ninguém sabe que estamos aqui. Abri a caixa registradora novamente, peguei a nota de $1 e devolvi para ele, esperando que ele gritasse novamente. Mas, em vez disso, ele ficou calmo. Ele se levantou e foi até onde a mulher ainda chorava no chão. Então se abaixou e sentou-se ao lado dela. Vocês podem sentar na mesa e esperar o xerife fazer sua ronda. Ele geralmente aparece de manhã para tomar um café e verificar as coisas. Você não entende. Entende? Perguntou o homem. Provavelmente não. Respondi. Nós sofremos um acidente bem aqui na rua. O namorado dela veio atrás de mim dirigindo como um louco. Você pisou no freio! Gritou a mulher. Um animal qualquer correu na minha frente. Se você não tivesse colado na minha traseira, teria conseguido parar. Você estava dirigindo muito devagar. Você não deveria estar colada na minha traseira. Um barulho alto vindo de algum lugar logo acima de nós ecoou pela pequena sala, fazendo os 2 calarem a boca. A mulher continuou a soluçar, mas enfiou a mão na boca para abafar o som de uma maneira nada elegante. O cara ficou olhando para o teto. Após alguns longos segundos sem mais nenhum som, o homem sussurrou. Que merda foi isso? Provavelmente um galho de árvore caindo no telhado. Eu disse. Isso acontece às vezes, então continue. O que aconteceu depois? O quê? Ele perguntou. Você parou de repente e ela bateu na sua traseira. Ela não bateu na minha traseira. Era o namorado idiota dela que estava dirigindo. A mulher, ainda com um punho na boca, desabou dramaticamente no chão novamente. O homem mudou o tom de voz. Desculpa, eu não quis chamá-lo assim. Esquece. Ele me bateu e nós paramos e discutimos na beira da estrada. Então, algo saiu da floresta. Uma espécie de... O homem respirou fundo, como se estivesse forçando a dizer a palavra. Monstro. Parecia humano, mas não era. Esperei que ele continuasse a história, mas ele não continuou. Não imediatamente. Em vez disso, ele olhou para mim como se quisesse que eu dissesse algo, para de alguma forma validar a insanidade que ele estava expondo. Então, eu disse exatamente o que estava pensando. Aposto que era só o Lurt. Quem diabos é Lurt?